Ele nos atraiu pela sua cruz e nós fomos quebrantados pelo seu amor. Em reverência à palavra do Senhor, estejamos todos de pé. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 5, a partir do verso de número 8. Nós não projetamos o texto no telão para motivar você a trazer consigo a sua Bíblia. Estamos utilizando a nova versão internacional. Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso de número 8. Diz o texto: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que eles são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem saiu nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível: como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e por ela nós damos graças a Deus. Você pode se assentar, teremos ainda mais um cântico. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me
leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Mais uma vez, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Somos parte da família de Deus aqui no bairro de Casa Forte. Esperamos que essa manhã Deus esteja falando ao seu coração. Eu entrei nesse negócio por dinheiro e a arte cresceu a partir disso. Se as pessoas estão desiludidas por esse comentário, não posso fazer nada. É a pura verdade. Frase do extraordinário Charles Chaplin. O que você faria por dinheiro? No filme Proposta Indecente, de Adrian Lyne, protagonizado por Demi Moore, Robert Redford e Woody Harrelson, um casal em crise financeira cede à tentação de ganhar $1 milhão de uma forma inusitada. Basta apenas o marido entregar a esposa para passar uma noite de amor com um milionário. Até onde as pessoas vão por dinheiro? Até onde vão os seus valores, os seus princípios? A famosa frase do humorista americano Groucho Marx revela talvez um pouco da natureza humana. Esses são os meus princípios. Se você não gostar deles, eu tenho outros. Até onde você vai por dinheiro? O que se pode comprometer para que um bom negócio seja realizado? O que pode ser flexibilizado? O que pode ser relativizado? Até onde vai a nossa ética? Ou melhor, qual é mesmo a nossa ética? Eu tenho 45 anos de idade, 25 anos de profissão, 15 dos quais como empresário. Tenho 30 anos de caminhada cristã como discípulo de Jesus, 10 dos quais como pastor ordenado. Eu já vi muita coisa na vida. Já vi o poder que o dinheiro tem e o que ele pode fazer a favor e contra o ser humano. Eu já vi amigos brigarem por dinheiro, casamentos falirem, famílias ruírem, projetos se destruírem. Já vi gente mentir por dinheiro, roubar por dinheiro, matar por dinheiro, destruir os outros e, não raro, a si mesmos, tudo por dinheiro. Não é à toa que a escritura em 1 Timóteo 6, verso 10 afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu sei que, sobretudo no Ocidente, o dinheiro tem um valor preponderante. As pessoas acreditam a ele dimensões para além de todos os limites. Também estou informado
que os protestantes têm influência histórica quanto a essa questão da prosperidade material, que vem desde a reforma do século XVI. A doutrina calvinista, que sustenta uma das teologias mais importantes para os evangélicos pertencentes às igrejas históricas, tem como um dos seus arcabouços o fato de que a prosperidade é uma forma de se provar a eleição de Deus para com os seus escolhidos. O fenômeno se tornou tão evidente que o economista e sociólogo alemão Max Weber escreveu no início do século XX um best-seller tratando dessa questão, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Como filósofo, eu estou também inteirado dos grandes eventos que surgiram no mundo ocidental nos últimos 5 séculos. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o cartesianismo, o desenvolvimento das ciências, o tecnicismo, a queda do comunismo, a globalização, todos fenômenos sociais que possuem objetivos parecidos e que no fundo tinham um único motor de propulsão: o desejo humano de ter, de possuir, de conquistar, de dominar, de chegar ao topo. E em todas essas questões o dinheiro está envolvido. Na verdade, somos fruto desse caldo existencial, subproduto da cultura, filhos de uma era onde tudo está se coisificando, onde os valores foram relativizados, o amor se esfriou e se afastou em definitivo do caminho dos humanos, a solidariedade foi banida de nosso convívio, a compaixão exilada ao mais árido e distante deserto. Em nós opera o espírito da ganância, do oportunismo, da concupiscência, do hedonismo repaginado. Somos a geração das sensações, da imagem, dos entorpecentes, dos ansiolíticos, da busca pela felicidade a qualquer preço. Bem escreveu sobre o nosso tempo o escritor americano George Carlin: temos estradas mais largas, mas pensamentos mais estreitos. Gastamos mais e temos menos. Compramos mais e aproveitamos menos. Temos mais conveniências e menos tempo. Mais estudo e menos bom senso. Mais especialistas e mais problemas. Mais remédios e menos saúde. Aprendemos como ganhar a vida, mas não como viver. Conquistamos o espaço exterior, mas não o interior. As coisas ficaram maiores, mas nem sempre melhores. Vivemos o tempo dos grandes homens com personalidades mesquinhas, lucros enormes e relacionamentos pequenos, dias de 2 empregos e mais divórcios, casas bonitas e lares desfeitos, viagens rápidas, fraldas descartáveis, moralidade abandonada, encontros por uma noite. Um tempo onde há muito na vitrine e pouco no depósito. Obesidade disseminada e pílulas para tudo. Da alegria, a calma e até a morte. Essa manhã, preocupado com o que tenho visto na vida de muitos, mesmo dentro das igrejas, eu quero tratar de um tema difícil, que é o poder do dinheiro sobre as pessoas. Nessa mensagem que eu intitulei Dinheiro, para que te quero? Vamos visitar as palavras do sábio de Eclesiastes
em seu olhar cirúrgico sobre a vida e observar o que ele tem a nos ensinar como princípio divino. Mas eu tenho uma questão que me incomoda. O que é mesmo que você faria por dinheiro? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Nesse mundo onde as pessoas valem pelo que têm, não pelo que são, nessa sociedade dos campeões, onde luta-se para se chegar ao topo, onde as pessoas se enchem de coisas e se esvaziam de valores, onde a ética deixou de ser a estética do lado de dentro, pois o que importa é parecer e não ser. Nesse mundo que jaz no maligno, nessa geração que só valoriza quem tem poder, status e dinheiro, está o teu povo, Senhor, não raras vezes totalmente despercebido dessas dinâmicas, jogados de um lado para o outro, vítimas de um sistema perverso, como ovelhas que não possuem pastor. Mas essa manhã, nesse local, queremos que a Tua Palavra e o Teu Espírito nos fale de forma tão profunda e contundente, que provoque em nós o desejo de uma mudança significativa, consequente, que produza desdobramentos para a vida e promova um novo caminhar. Assim eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, esse livro de Eclesiastes é entrecortado por uma pergunta que nos atinge de forma aguda e que corta como uma navalha afiada. A pergunta é a seguinte: que proveito tem o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Esta é uma questão permanente para o sábio em muitos dos seus 12 capítulos. Escrito provavelmente após o exílio babilônico, contrariando a crença tradicional, talvez por volta de 300 a.C., Eclesiastes faz parte do grupo de livros da Bíblia que nós chamamos de sapienciais, ou livros de sabedoria. No seu contexto sócio-histórico, ou seja, político, econômico e religioso, nós encontramos os hebreus vivendo numa Palestina que era uma colônia da dinastia macedônica dos Ptolomeus, que por sua vez formavam uma subdivisão do vasto império de Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. Naquele contexto, todos os habitantes daquela região tinham de pagar pesados impostos, o que obviamente tornava a vida algo extremamente difícil, sem qualquer esperança de um futuro que fosse melhor. Era um mundo sem horizontes, sem perspectivas. Nas palavras do próprio sábio, a vida parecia ser uma grande bobagem. Mas naquela sociedade tão distante da nossa, e por outro lado tão próxima, os ideais de riqueza, poder, ciência, prazeres e status também se constituíam como buscas fundamentais para tentar dar à existência significados. E é em meio a esse caldo de vida que o filósofo do Eclesiastes começa a analisar as dinâmicas do existir humano, suas idiosincrasias, e assim acaba revelando-nos os paradoxos mais sombrios de nosso ser.
expõe os sentimentos de nossa alma com o bisturi preciso da verdade. Hoje eu vou me ater a uma parte do capítulo 5, onde o autor trata da questão do dinheiro. Mas antes de adentrar em seus preciosos versículos, eu quero lhe fazer uma pergunta. O que você faria por dinheiro? Aqui estão alguns princípios para, quem sabe, lhe ajudar, se você desejar, a lidar com o dinheiro na sua vida. Mas eu quero lhe trazer uma advertência. É muito provável que hoje alguns mitos caiam em sua consciência e queira mesmo o Senhor que isso aconteça. Em primeiro lugar, eu quero lhe convidar a abrir novamente a sua Bíblia no capítulo 5 de Eclesiastes, porque tudo que irei pregar está aqui no texto. E quero começar a partir do verso de número 10. Diz o texto: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. A primeira coisa que eu quero lhe dizer, não só a partir da experiência desse homem sábio, que olhou a vida por todos os ângulos, por todos os prismas, que teve a possibilidade de desfrutar de várias dinâmicas, de ter vários olhares sobre a existência, mas a partir da minha própria experiência, não tão rica, não tão vasta, mas de um homem que tem se acostumado a lidar com pessoas, a lidar com o mercado, eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, que o dinheiro não é capaz de produzir nenhum tipo de saciedade existencial. Rita Lee, numa de suas canções que eu mais gosto, afirma que o rei acaba sendo um rei pé de chinelo, que quanto mais tem, mais quer. Olha, esse apetite de ter, ele só é saciado com a terra da sepultura. Eu nunca encontrei alguém que tivesse dinheiro que dissesse assim: estou satisfeito. Acho que isso é suficiente para viver a vida de forma confortável. Acho que isso me permitirá existir de maneira digna. Não. Sempre quem tem, quer mais. E sempre quem consegue mais, quer mais ainda. Porque esse mais sempre está atrelado a necessidade de satisfazer um desejo, mas esse desejo nunca chega ao fim. Primeiro é o desejo de ter uma boa casa, depois é o desejo de ter mais uma outra no campo, depois é o desejo de ter mais uma outra na praia, depois é o desejo de ter não só uma casa na praia, mas uma lancha, depois é o desejo de fazer viagens, depois é o desejo de construir ampliações nas suas empresas e nos seus negócios, depois é de diversificar os seus negócios, saindo de um ramo e entrando em outros, e o que eu sei é que esse negócio nunca produz saciedade. O sujeito vive sempre angustiado, desesperado, inquieto, em busca de conseguir mais. Isso é o que o sábio está afirmando. Que quem tem dinheiro jamais tem o suficiente, e que quem ama as riquezas nunca se satisfaz com os seus rendimentos. O sujeito sempre acha que é pouco. Ele sempre se compara com o que tem mais do que ele. Ele sempre acha que o vizinho está ganhando mais do que ele. Ele sempre acha que tem uma oportunidade que pode levar ele a ganhar ainda mais. E por que deixar isso passar? Eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã, meu irmão.
Não há dinheiro no mundo capaz de trazer nenhum tipo de saciedade. Se você tem um desejo no seu coração, eu quero lhe garantir com absoluta convicção que o dinheiro não vai saciá-lo. E muito provavelmente, depois que essa sua sede for extinta, você começará a ter outra, e depois outra, e em seguida outra ainda. O dinheiro nunca satisfaz. A pessoa sempre quer mais. A pessoa sempre busca mais. A pessoa sempre sonha com mais. A pessoa sempre pretende mais. E esse é um tema difícil, esse é um tema inquietante, porque nós vivemos numa sociedade que só valoriza quem tem. O sujeito quer ter, não é só pelo simples fato de ter, não, é porque o ter lhe garante existir de uma forma diferenciada. Esse é um tema que não se fala nas igrejas. Isso é um tema maldito, isso é um tema politicamente incorreto. Mas eu tenho que falar esse tema para você essa manhã. Me perdoe a minha sinceridade, porque eu vejo que muitos estão sendo consumidos por essas questões. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que o dinheiro só ganha algum significado na vida quando ele pode ser partilhado. Veja aí no verso 11. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Ele diz, olha, quando você aumenta a riqueza, você aumenta os problemas. A Escritura diz que quem aumenta a riqueza, aumenta a tristeza. O sujeito não tinha alguns problemas, quando não tinha tantas coisas. Mas agora com tantos imóveis, ele tem que pagar vários IPTUs. Agora com uma lancha ancorada no Yacht Club, ele tem que pagar a manutenção e um marinheiro para ir e vir, porque ele não tem autorização para fazer aquilo. Agora com tantos imóveis, ele tem que pagar um administrador para cuidar daquilo. E tem que pagar uma pequena construtora para fazer as reformas, porque os inquilinos destroem os apartamentos quando os deixam. Ele antes não tinha tantos problemas porque ele tinha um único banco, mas agora com 5 bancos diferentes, são 5 gerentes querendo lhe vender produtos, são 5 aplicações diferentes, são 5 negócios que ele não sabe mais quais são as taxas que ele está operando, e quando o dólar sobe, quando o dólar desce, quando a ação da empresa sobe ou quando ela cai, ele entra em pânico, porque nem ele mesmo mais sabe o que tem, quanto tem e onde está. Quem aumenta dinheiro aumenta a estrutura. Sempre tem gente se agregando, sempre tem gente com mais necessidade, sempre tem gente para pedir na sua porta, sempre tem alguém que diz, mas o fulano está com tanto, será que ele não pode me ajudar? E vem a fila dos pedintes, e vem a fila daqueles que querem tirar algum proveito. Aumentam os bens, mas também aumentam os que os consomem. O sujeito tem mais filhos, e com mais filhos tem mais despesas, e com mais despesas tem mais escola, tem mais roupa, tem mais inglês, tem mais natação, tem mais judô, tem mais balé, tem mais aula de computação, tem que ter um apartamento maior, porque tem que ter uma suíte para cada menino, e quando esses meninos crescem tem que ter um carro para cada um, são 4 IPVAs, são manutenções de todos esses carros, é seguro de todos esses carros, esse negócio não tem fim. É faculdade para essa meninada toda. O dinheiro só ganha algum significado na vida quando ele pode ser partilhado. E isso nos revela o sábio, que ele nos conclama aqui dizendo o seguinte, que só há sentido de ter dinheiro quando ele pode nos dar alguma alegria aos olhos, ou seja, é quando você pode realizar algo em favor de terceiros. É quando você pode ajudar a reparar o telhado da casa daquele que estava desabrigado.
É quando você pode ajudar aquele que não recebeu salário a fazer uma cesta básica. É quando você pode ajudar aquele que está com uma enfermidade a ter direito a um exame. É quando você pode interferir na vida daquele que ficou sem condições de pagar o colégio do filho, a complementar para que o garoto continue estudando. Estive essa semana em São Paulo, na Expo Cristã, conversando com Danilo. Ele me falou que em conversa com o reverendo Ariovaldo Ramos, descobriu que na sua igreja uma moça que estuda medicina e que ficou desempregada e a família sem condições de bancar a sua faculdade, e a igreja assumiu os estudos dela. Isso é igreja, isso não é empresa, porque a igreja existe para cuidar das pessoas. A igreja não existe para construir um império, para construir edifícios confortáveis. A igreja não existe para construir templos suntuosos, com estacionamento para milhares de carros, com som e iluminação de última geração. Se Jesus visse isso, ele diria: isso não tem nada a ver com nada daquilo que eu preguei. Eu disse que o templo ia ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra, e vocês não entenderam nada sobre o que eu falei. Eu vejo os pais entesourando e os filhos às vezes vivendo à míngua, porque os pais não têm o prazer nem a alegria de em vida dar algo aos seus filhos, dar algo aos netos. E o sujeito fica guardando só para ele, gastando só com ele, porque ele não consegue se alegrar vendo isso ser feito na vida do outro. Quero lhe dizer uma coisa essa manhã: o dinheiro só tem qualquer significado se ele puder ser partilhado. Se você não se alegra em fazer um bem na vida de quem precisa, se você nunca sentiu a emoção de chegar com a feira na casa de um necessitado, se você nunca visitou uma favela e nunca entrou numa casa fétida sem esgoto, se você nunca sentou com uma pessoa daquela e no final você disse: eu quero te ajudar, eu quero fazer algo para mudar a tua vida, se você nunca se interessou por um desempregado, se você nunca chorou por alguém que não tinha nem o dinheiro para pagar o caixão do enterro, você não sabe nada do que é o evangelho. A sua religião é religião de garganta, o seu evangelho é evangelho de teoria. E me perdoe, meu irmão, mas eu tenho que lhe dizer isso, porque eu também estou incorrendo no mesmo erro. Eu preciso sair desse púlpito e entrar dentro das casas dos necessitados. Já fiz muito isso, ainda faço, mas com mais raridade, em função da agenda que não permite. Mas eu preciso fazer muito mais, porque a palavra me diz: estive nu e não me vestistes, estava enfermo e não me visitastes, fui preso e não me assististes. Mas Senhor, quando foi que nós te vimos nessa circunstância? Ora, tinha tanta gente aí sofrendo, tanta gente sucumbindo, tanta família necessitada, tanta situação de miséria, de injustiça social, gente presa injustamente, gente que não tinha dinheiro para pagar um advogado, gente que não tinha dinheiro para fazer um exame, para ter cura da sua enfermidade, e você não estava vendo isso, porque você estava preocupado com o seu extrato bancário, com os gráficos das suas aplicações, com os seus negócios. Você nunca partilhou, nunca se alegrou em ver o sorriso no rosto de alguém que precisava de ajuda, e você foi a mão estendida, o braço de Deus que chegou naquela pessoa. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer: o dinheiro é incapaz de produzir segurança e estabilidade. Veja aí no verso 12: o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Ah, meu irmão, como eu atendo telefonema de gente rica de noite, desesperada, dopada de ansiolítico, de calmante, de tranquilizante, dizendo: pastor, estou agoniado, estou desesperado. Ah, pastor, eu não sei o que tem, falta paz no meu coração, eu fico andando de um canto para o outro da casa, eu sinto falta de ar, eu sinto dor no corpo, eu sinto dor no estômago, eu sinto dor na cabeça, eu sinto dor
dor no coração. Eu digo, Saulo, você não sente? É dor no bolso. A única dor que falta você sentir, meu irmão, é uma dor no bolso. E o seu bolso está tão cheio, mas você não sente essa dor. O dinheiro é incapaz de produzir segurança e estabilidade. Meu irmão, aqui está dizendo o texto, aquele que trabalha, às vezes come pouco, às vezes come muito, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes pode, às vezes não pode, às vezes faz, às vezes não faz, às vezes deseja, às vezes nem desejar ele pode, mas quando ele chega, deita na sua cama, sem ar-condicionado, sem ser colchão de água, sem ser num quarto de 50 metros quadrados, com espelho no teto, com luz neon, mas ele dorme. E talvez você, com todo esse aparato, bota a cabeça no travesseiro e fica pensando, ai, e se o dólar baixar? Ai, se a ação da Petrobras cair? Ai, meu Deus, e se o cliente não pagar? Ai, se eu não conseguir fechar aquele negócio? E a vida se torna um inferno. Você que confia no dinheiro, cuidado. O dinheiro, ele é como uma prostituta. Ele não se apega a ninguém. Você que acha que o dinheiro é o que lhe dá segurança na vida, tome cuidado. Num dia você dorme rico e às vezes no outro você amanhece falido. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A minha esperança está no Senhor, o Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme o Rei de Israel. Não confiarei nem em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há salvação, diz o Senhor. Nenhum dinheiro pode te dar estabilidade, nem segurança. Se a tua segurança está no dinheiro, triste homem, triste mulher, você é. Você está confiando em Mamon, uma potestade espiritual, que não tem compaixão, não tem coração, não tem sentimento. Ele vai para onde lhe é mais propício. Em quarto lugar, eu quero lhe dizer que o dinheiro é incapaz de promover a verdadeira felicidade. Veja aí, verso 13. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Olha, as pessoas mais infelizes que eu atendi no meu gabinete pastoral eram ricas. Já atendi muita gente pobre que não tinha nem como vir para o aconselhamento, veio a pé. E o sujeito chega com um sorriso no rosto. O mundo está desabando na cabeça dele, ele está com um problema de toda sorte, mas há algo impressionante, inexplicável, imponderável, irracional, ilógico, intangível, que é a presença de Deus no seu coração, que o alegra e o anima e o projeta para uma existência que não é baseada em ter, mas é baseada em ser, porque o bem-aventurado é aquele que é. E aí o sujeito fala do seu drama, ele fala da sua necessidade, ele até chora, ele se aperreia, mas você ora, você dá a ele uma palavra, você fala para ele do projeto de Deus, você fala para ele da misericórdia do Senhor, você apresenta a ele conteúdos e não coisas, e ele se conforta, ele se consola, ele se conforma, mas o rico não. O rico, meu amigo, ele é incapaz de ser consolado, ele está sempre insatisfeito, ele está sempre amargurado, ele está sempre com o seu coração pesado, ele está sempre com a sua mente inquieta, ele está sempre fazendo conta, ele está sempre buscando um jeito de acumular 10 centavos, 50 centavos, R$1, e ele diz, esse real aqui, somado por 30 dias, dá R$30, multiplicado por 12 meses, dá
360. Que coisa louca. Dinheiro não promove felicidade. Algumas pessoas pensam, pastor, se eu tivesse dinheiro eu seria feliz. Seria não, meu irmão, você seria infeliz. Porque não é o dinheiro que traz felicidade, é a forma como se vive, é um coração pacificado, é uma mente apaziguada, é um olhar diferente sobre a existência, é a possibilidade de você se desdobrar e não achar que tudo no mundo gira em torno do seu umbigo. O dinheiro pode comprar coisas, é verdade, mas junto com as coisas vêm os problemas. Certa vez, consertando o meu carro com um mecânico que era um cristão da Assembleia de Deus, um homem iletrado, analfabeto, mas ele me ensinou uma preciosa lição para toda a minha vida. Ele estava consertando o meu Fusquinha 74 e ele disse assim: olha, moço, todo dia eu faço uma oração a Deus e digo a Ele: Senhor, nunca me dê de menos para que eu não venha a blasfemar, mas nunca me dê de mais para que eu não venha a me afastar. O dinheiro é incapaz de produzir felicidade. Pode comprar coisas, pode inclusive comprar pessoas. O dinheiro pode até comprar o amor, mas jamais comprará conjugalidade. Ele pode até comprar patrimônio, mas não trará a você a alegria de se sentir num lar. Você pode até morar numa bonita casa, com muitos móveis requintados e eletrodomésticos do último modelo, mas isso não lhe proporcionará satisfação, porque a única forma do homem se saciar é em Deus. O texto nos ensina, no verso 13, que as riquezas acumuladas são acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Isso é princípio das Escrituras. Quer você creia, quer você não creia, isso aqui se cumpre. Em quinto lugar, eu quero lhe dizer que o dinheiro é um escravo das circunstâncias e filho do inusitado. Veja aí, verso 14. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O que mais acontece com gente que tem dinheiro, sabe o que é? É uma mudança de vento, é uma mudança de plano, é uma mudança de política, é uma mudança de juros, é uma mudança de negócio, é uma mudança de acordo, é uma mudança de projeto. E quando isso acontece, o sujeito às vezes perde milhões de reais, às vezes perde tudo que acumulou em toda a sua vida. Sabe por quê? Porque o dinheiro é um escravo das circunstâncias. O dinheiro é filho do inusitado. Às vezes você não espera, às vezes você não planeja, mas as coisas viram, as coisas mudam. E a pessoa é surpreendida. Me lembro de quem tinha dinheiro no plano Collor. Dormiu rico e acordou com dinheiro confiscado, e foram muitas pessoas que sofreram infarto e morreram porque perderam o seu dinheiro. Conheço pessoas que não podem sequer pensar na possibilidade da sua poupança ser mexida, a sua herança ser tocada. Isso é a segurança da minha vida. Isso é o esteio, isso é o platô sobre o qual eu posso existir. Isso aqui é algo que eu vou deixar para os meus filhos. Tolo! A Bíblia não fala em nada disso. A Bíblia diz para você deixar para os seus filhos caráter, valores, princípios. Um menino e uma menina que aprendam e saibam quem é Deus. Ele não precisa de dinheiro, ele precisa de Jesus. Pena que normalmente quando se descobre isso já é tarde. Você já encheu a criança de coisas e esvaziou ela de significados. E o Deus dela é Mamon.
O dinheiro é o imponderável. O dinheiro é imprevisível. O dinheiro é como o vento, ninguém sabe para onde ele vai. Usando a frase do ator Michael Douglas naquele filme Wall Street, Gordon Gekko era o seu personagem. Ele diz: o dinheiro nunca dorme. Hoje está aqui, amanhã está ali. Hoje está na sua mão, amanhã está na mão de outro que o trate melhor. Hoje está com a sua empresa e amanhã o seu sócio lhe rouba. O meu irmão Danilo foi lesado violentamente numa sociedade que ele possuía e perdeu milhões de reais. Olha, o dinheiro é escravo das circunstâncias. Cuidado, os ventos mudam. Cuidado, a direção muda. Cuidado, o humor muda. O humor dos poderosos, as decisões do Banco Central, as decisões dos conselhos executivos das empresas, as decisões globais. Agora temos a Europa numa crise profunda, ninguém sabe o que vai acontecer. Cuidado. O dinheiro não se apaixona por ninguém. Em sexto lugar, eu quero dizer que o dinheiro só tem valor se tiver destinação útil enquanto o seu possuidor está vivo. Veja lá o verso 15. O homem saiu nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Eu tenho feito muitos enterros. O último foi há 10 dias atrás, de um homem muito rico. O seu caixão era um dos mais bonitos que eu já vi. O salão tinha tanta flor que tinha mais flor do que gente. Pediram um pastor para fazer o funeral. E aí não tinha um mais qualificado disponível, me mandaram. E eu fui. E alguém chegou para mim e disse: olha, esse homem aí é muito importante, muito poderoso. O senhor capricha no enterro. E eu pensei comigo: eu vou enterrar esse do jeito que enterrei gente indigente em cova rasa lá no cemitério da Várzea. E falei o que falo em todo sepultamento e chamei as pessoas à reflexão, dizendo que nós vivemos a vida de forma irresponsável, pensando que nós somos eternos. Mas uma coisa curiosa é que eu sei que aquele homem tinha propriedades, mas as escrituras não estavam no caixão. Ele tinha muito dinheiro em banco, mas o dinheiro não estava nas gavetas do caixão. Ele tinha certamente imóveis, carros, mas os documentos não estavam no caixão. Estava vestido com um paletó bonito, que os bichos iam comer. E quem já abriu um caixão para tirar um familiar seu, como foi o meu caso, se depara com uma cena trágica. A existência reduzida a pó. Porque do pó viemos e ao pó voltaremos. E o espírito volte a Deus que o deu. O dinheiro só tem valor se tiver uma destinação útil, enquanto o seu possuidor está vivo. Nu saí do ventre da minha mãe, e assim voltarei. De todo o trabalho e que se esforçou, o homem nada levará consigo. Ou seja, é melhor gastar em vida do que deixar para o nada. É melhor dar um destino ao dinheiro enquanto você ainda está vivo. Quem sabe você pode abrir uma creche. Quem sabe você pode abrir uma ONG para financiar a recuperação de drogados. Quem sabe você pode abrir uma escolinha de futebol num bairro de periferia. Quem sabe você pode criar um centro de educação com professoras para ensinar computação àqueles que
são excluídos hoje da tecnologia, estão na marginalidade digital. Tanto por fazer. E tanto dinheiro parado num banco. E ele só pode ganhar valor se você der uma destinação útil para ele. Temos tanto a fazer aqui, tantas coisas a realizar. Mas as nossas receitas são ínfimas. A nossa arrecadação é pífia. E olha que aqui nós não pregamos sobre dízimo. Olha que aqui nós não extorquimos ninguém. Olha que aqui nós não usamos textos sem contexto. Olha que aqui nós não fazemos cultos catárticos para você se sensibilizar e despejar aqui a sua carteira. Aqui dá quem quer, quanto quer e quando quer. Mas mostra um coração avarento. Mostra um espírito de miséria, mostra um descaso com a obra e com as coisas de Deus. Tanto dinheiro parado que poderia ser utilizado em projetos do reino. A minha mulher já disse, você não vai ser rico nunca. Porque se você tivesse dinheiro, você estava construindo clube de esquina, estava comprando terreno para levantar a igreja, estava comprando equipamento de som. Você passou a vida toda fazendo isso sem dinheiro, imagina se você tivesse dinheiro. É verdade. Se eu tivesse o dom de ganhar dinheiro, esse dinheiro teria um destino útil. E ele seria todo gasto em vida. Sabe quanto ficaria para depois? Nada. Em sétimo lugar, eu quero lhe dizer que o dinheiro não é capaz de dar sentido, significado ou propósito à vida. Verso 16. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Isso é um mal terrível. O homem vive a sua vida toda correndo, tentando, empreendendo, construindo, sonhando, estudando, fazendo. Mas no final de tudo, o que valeu a pena? Ele esteve apenas correndo atrás do vento, porque nem todo o dinheiro do mundo pode dar vida a um significado, um propósito, um sentido. Os homens mais vazios que eu conheci eram homens muito ricos. Era gente que estava com os seus bolsos cheios e a sua alma vazia. Os seus olhos eram cinzentos, o seu coração era de pedra, a sua consciência era cauterizada. Eles não encontravam um propósito para a vida. O único propósito que eles tinham era guardar, juntar, ganhar mais, amealhar, negociar. Sabe por quê? Porque dinheiro nenhum pode dar um significado à vida. A única coisa que pode significar a vida se chama Jesus de Nazaré. E quando ele entra na estrada da existência de qualquer homem ou de qualquer mulher, ele muda a nossa matriz cognitiva de valores, ele tira as escamas dos nossos olhos e ele faz a gente ver a vida como a vida é. Por isso que ele chegou para o jovem rico e disse: vende tudo que tu tens e dá aos pobres e me segue, e tu terás um tesouro nos céus. Em oitavo lugar, eu quero lhe dizer que o dinheiro não possui o poder de mudar as dinâmicas próprias da existência. Veja aí verso 17. Passa toda a vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Eis uma coisa que o dinheiro não consegue fazer. O dinheiro não consegue curar você de amargura. O dinheiro não consegue arrancar você de uma vida sombria, de uma vida de insatisfação, de uma vida às vezes que não libera perdão. Pessoas muito ricas às vezes são pessoas que se magoaram com muitos, porque muitos tentaram lhe usar, muitos tentaram lhe explorar, e a pessoa vai acumulando sentimentos negativos, a ponto às vezes de somatizar e adoecer. O dinheiro não consegue trazer cura. Está aí a apresentadora Hebe Camargo, fantástica, extraordinária, vítima de um câncer, nem todo o seu dinheiro pôde curá-la. Está aí Steve Jobs, um dos homens mais ricos do mundo, um dos homens mais importantes do século passado e desse século, um homem que revolucionou a tecnologia, com câncer no pâncreas, nem todo o seu dinheiro e nem mesmo um transplante conseguiram salvá-lo. Sabe por quê?
Porque o dinheiro não possui poder de mudar as dinâmicas existenciais. A vida é como é. E as estações outonais sempre chegam, a doença sempre bate na porta, o dia difícil sempre vai bater na nossa porta. O aguaceiro sempre vai cair na nossa cabeça. Ninguém está imune às intempéries da existência. A história de Jó está aqui para nos revelar isso. Um homem bom que se desviava do mal, que se apartava de tudo aquilo que feria Deus, que amava o Senhor de todo o seu coração, mas as suas casas derrubaram, os seus filhos morreram, a sua plantação pegou fogo, o seu gado foi morto por uma peste, e ele ficou coberto de ferida dos pés à cabeça, ele perdeu tudo que tinha, e a mulher disse: Jó, blasfema contra Deus e morre infeliz. Ele perdeu tudo. Porque o dinheiro não muda as dinâmicas da vida. Pode pagar um bom hospital, mas não traz a cura. Não cura Alzheimer. Não cura o câncer. Não cura a AIDS. Não cura nenhuma doença terminal. Não consegue alterar. E a pessoa vive na amargura, nas trevas, mesmo com todo o dinheiro. E eu já vi um rico uma vez morrendo me dizer: eu trocava tudo que eu tenho pela minha saúde. Em nono lugar, eu quero lhe dizer que o dinheiro, para ter alguma utilidade, deve ser gasto com coisas que produzam paz, bem e alegria. Verso 18. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos anos de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Ele diz: olha, pega o dinheiro que você ganhou, gasta com a tua família, gasta com os teus filhos, leva eles para o parque, leva eles para a praia, leva eles para fazer uma viagem. Porque aquele sorriso vai ficar gravado na sua mente para o resto da vida. Aquele abraço, aquela alegria, aquele convívio, aquele momento que vocês estão juntos, aquilo fica gravado para o resto da vida. Investe em coisas que produzam paz, bem e alegria. É para isso que serve o dinheiro, não serve mais para coisa nenhuma. Desfrute do fruto do seu trabalho com as pessoas que você ama. Bispo Léo, meu amigo, meu irmão, me disse certa vez: se alguém quiser me dar um presente, não me dê uma camisa, nem uma calça, não me dê um cinto, nem um jarro, não me dê uma agenda, nem um telefone, me leve para comer, me leve para um almoço, me chame na sua casa. Aquele aniversário eu nunca vou esquecer. Nós vamos partilhar de momentos que vão ficar gravados para sempre. A camisa se rasga, o jarro se quebra, o telefone entra em desuso, mas os momentos que nós vivemos juntos jamais serão apagados. Por isso, todo ano, quando ele faz aniversário, eu e Fabiana chamamos ele e a esposa, que fazem na mesma semana, e saímos para jantar com ele. Fizemos isso a semana passada e tivemos uma noite maravilhosa, e certamente ele não vai se esquecer disso, porque a única utilidade que o dinheiro tem é para ser gasto com as pessoas que você ama. Olha como eu tenho prazer, e como Fabiana tem prazer de abrir a nossa casa e receber as pessoas. Comprar um salgadinho, comprar um queijo, um presunto, um bom vinho, um refrigerante, chamar alguns amigos e ficar na varanda conversando. A gente tem alegria em fazer isso. Cantor e compositor Almir Sater diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz: para um bom companheiro não conta o dinheiro. Que tristeza quando a gente vê as pessoas às vezes com tanto e fechadas nos seus palácios. Em 10º lugar, eu quero lhe dizer que aquele que enriquece com o dinheiro tem uma responsabilidade sobre o seu destino. Verso 19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Eu sempre disse que Deus não enriquece ninguém para o cara ficar comprando uma Ferrari, um apartamento de 600 metros, ficar gastando dinheiro com lanche e fazendo viagem para a Europa.
Só uma pessoa obtusa pode acreditar numa coisa dessa. Ora, meu irmão, se você é um filho de Deus e Deus está lhe enriquecendo, você pensa que Deus ama mais você do que o outro que não tem nada? Você pensa que você é especial, que você nasceu com 3 pernas e 3 braços e o outro não? Se Deus lhe deu um talento para ganhar dinheiro, se Deus lhe deu a oportunidade de ter nas suas mãos dinheiro, você é responsável por esse dinheiro, porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é dele. Aliás, não só o dinheiro é dele, como a sua casa é dele, a sua mulher é dele, os seus filhos são dele, os seus carros são deles, as suas propriedades, as suas posses são dele, tudo é dele. Pena que os cristãos não pensem assim, dão esmolas a Deus, sequer têm um compromisso com a obra de Deus e com a fidelidade naquilo que entregam, e deveriam fazer com amor e com generosidade, não por imposição nem por medo. Tudo que você tem é de Deus, foi Deus que lhe deu. Você acha que você é dono de alguma coisa? Você acha que é a sua competência que bota comida no seu prato? Você acha que é o seu talento que faz com que o dinheiro chegue para pagar as suas contas? Você é louco se você pensar dessa forma. Quem cuida de ti é o Senhor. 7 vezes cai o justo e não fica prostrado, porque o Senhor o levanta. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é a palavra do Senhor. Se você gostar, amém. Se você não gostar, me perdoe, meu irmão. Mas eu não tenho outra palavra para pregar que não seja essa. Aquele que enriqueceu com dinheiro tem responsabilidade sobre o seu destino. Você tem responsabilidade com o que você faz com o seu dinheiro. Deus vai cobrar de você o que você fez com o dinheiro que Ele lhe deu. Se Ele lhe prosperou com um propósito. Você não pode se dar o luxo de ser irresponsável com isso. Você não pode se dar o luxo de ser uma pessoa que não se planeja, que não se programa, que não se organiza. Você não pode fazer isso. O dinheiro é de Deus, é dinheiro santo. O ladrão levou meu carro, levou meu telefone, levou meu computador, levou minha carteira, mas nada era meu. Triste dele que levou aquilo que pertencia ao Senhor. Nós colocamos um empregado em casa, faz 15 dias. Ontem descobrimos que muitas das coisas da nossa casa foram roubadas. Muitos objetos, roupas, sapatos, bolsas, utensílios de cozinha, coisas de Gabriela. Eu sentei com ela e disse: tudo que existe aqui é de Deus. Traga tudo de volta. Se você estava passando necessidade e me pedisse, eu teria feito o que você precisasse. Mas não toque naquilo que é de Deus. Você tem responsabilidade sobre o dinheiro. Cuidado com o que você faz com ele. E em último lugar, verso 20. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Eu quero lhe dizer em último lugar que o dinheiro é um poderoso alucinógeno. Ele pode roubar a nossa percepção sobre o que importa de verdade. Melhor seria, numa tradução desse texto, ficar da seguinte maneira: raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da vida, pois tendo Deus o ocupado o coração com alegria, ele acaba se distraindo. Seria uma tradução mais adequada. Sabe o que acontece? O sujeito enriquece, aí ele não tem tempo para vir na igreja. Sabe por quê? Porque ele tem que andar de lancha. Ele não tem tempo para se envolver com o ministério. Sabe por quê? Ele está em reuniões de negócio. Ele não tem tempo de participar de um movimento evangelístico. Sabe por quê?
Ele está cansado, ele passou a viagem a semana toda em São Paulo, no Rio de Janeiro, comprando, vendendo. Eu desci de São Paulo, sexta-feira, muito cansado da viagem que fiz. Dei uma pancada no meu pé e estou mancando aqui. Eu pensei que tinha sido ontem, mas na verdade foi no avião. E mancando mesmo, desci, engoli o almoço e corri para o Cursilho para dar um rolho. E a minha empresa estava lá precisando de mim. E eu fui ontem para o escritório, porque eu tinha um compromisso com Deus, com 150 homens naquele plenário que precisavam ouvir a palavra. O dinheiro é um alucinógeno, cuidado. Você não vai ter tempo para nada, porque você está fazendo MBA, você está correndo atrás da sua bolacha, você está correndo atrás de pagar as suas contas. Você não pode se envolver, você não pode participar, você não pode se tornar um membro ativo. Sabe por quê? Você tem muitas coisas na sua agenda. Você está correndo para fazer o seu futuro. Busque, diz o seguinte: o futuro pertence àqueles que pertencem a Deus. Deita-te e lança o teu pão sobre as águas, e à tardinha tu o terás de volta. O pão dos filhos de Deus Ele o dá enquanto eles dormem. O meu Deus não me deixará faltar nada, mesmo com toda a dificuldade que eu tenho vivido. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Na parábola de Jesus, em Lucas capítulo 12, ele fala de um rico. E esse rico teve uma grande colheita. E a colheita era tão grande que ele encheu todos os seus celeiros, que eram muitos. Mas aí não coube mais. E ele disse para os trabalhadores: vamos, meu filho, empurra esse negócio aí, e bota para dentro, vai, e aperta que dá, e bota até o teto. E aí chegou uma hora que o trabalhador disse: olha, não tem mais como botar a coisa aqui dentro, não vai caber mais, isso vai cair. E ainda tinha muito do lado de fora. Aí ele teve uma brilhante ideia. Derrubou os celeiros, construiu outros maiores, encheu-os até a boca, sentou-se numa cadeira, olhou para tudo aquilo e disse: agora eu posso descansar em paz e regalar a minha alma, pois os meus celeiros estão cheios. Ele já tinha muito. A sobra poderia ser distribuída entre os pobres, poderia ser partilhada com os que têm menos condições, poderia ser doada para se fazer ação social. Mas não, ele precisava de celeiros maiores. E Jesus disse: louco, essa noite vão te pedir a tua vida, e o que tu tens, para quem será? Quem sabe você está construindo celeiros, quem sabe você está ampliando os seus celeiros para guardar mais, para entesourar mais. Louco, tu não sabes quando vão te pedir a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Eu tenho uma única pergunta para lhe fazer nessa manhã: o que você é capaz de fazer por dinheiro? Baixe seus olhos. Fomos expostos à tua palavra, Senhor, e ela não volta vazia. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Certamente os discípulos de Jesus que amam o Evangelho, esses o podem ouvir. E aqueles que não suportam a sã doutrina, certamente não o podem. No mundo onde as igrejas pregam sobre prosperidade, sobre enriquecer, sobre ajuntar, sobre desfrutar do melhor da terra, nós estamos pregando que devemos repartir, doar, ser generosos, viver com parcimônia e ser agradecidos. Essa é a tua palavra. Te responsabiliza por ela, Senhor.
porque eu sou só o mensageiro, eu sou só o profeta, mas Tu és o Senhor. Graças te damos, no nome de Jesus. Amém.